Dando continuidade às demonstrações do funcionamento do sistema de home care, a gente viu a importância dos cadastros, né? Para poder gerar um contrato, a gente precisa de ter os cadastros, né, de colaboradores, gestores, responsáveis, enfim, todos eles aí devidamente efetuados para gerar um contrato. Então, no contrato a gente coloca as datas que foram contratadas pelo paciente. O fluxo do sistema todo depende, a partir desse momento, da escala. E a escala, por sua vez, depende do contrato. Então, com base nas datas contratadas, né, que você colocou no contrato, você consegue gerar a escala. Você tem algumas possibilidades aqui de geração de escala. A primeira delas seria você vir em manutenção de escala, clicar em uma data e ir incluindo manualmente dentro de cada data, né, a escala de cada paciente aqui, quais seriam os colaboradores que iam atender esse paciente. Para facilitar esse trabalho, nós criamos uma opção que é a geração automática de escala. Então, como que isso funciona? Supondo que aqui a gente tenha vários contratos, no nosso caso a gente tem um só de exemplo, né? Então, ele lista aqui todos os contratos e você vai poder vincular quais são os colaboradores que vão atender cada paciente que tem contrato com a sua empresa. Então, nesse caso aqui eu vou pegar, nós já temos alguns colaboradores cadastrados de exemplo. Eu vou colocar aqui, ó, nos dias ímpares, o André vai atender. Então, eu vou vincular o André enfermeiro aos dias ímpares no período diurno. E eu vou vincular nos dias pares o colaborador Joana Dark também no período diurno. Então, nos dias 19, 21, 23, a gente vai ter o André no período diurno. Nos dias 20, 22, 24, a gente vai ter a Joana Dark. Certo? Bom, no período noturno, a mesma coisa. Então, eu vou inverter aqui, né? Eu vou colocar aqui, ó. Nos dias pares, o André vai atender o paciente André. O enfermeiro André vai atender o paciente André no período noturno, nos dias pares, né? E nos dias ímpares, o colaborador André, né? O enfermeiro André vai estar atendendo no período diurno, nos dias ímpares. E nos dias ímpares, na parte noturna, eu vou colocar aqui a Joana Dark para fazer o atendimento. Então, nós temos ali, no período diurno, nos dias ímpares, o André, nos dias pares, a Joana Dark. No período noturno, eu tenho o André nos dias pares, né, e a Joana Dark nos dias ímpares. Feito isso, eu criei os vínculos. Se nada mudar, você já está com esses vínculos prontos. É só gerar essa escala nos próximos meses e já está tudo pronto. Como que a gente faz isso? Eu venho aqui em gerar escala e clico aqui, ó, seleciono o mês que eu quero gerar essa escala. Vamos colocar setembro e clico em gerar escala do mês selecionado. Gerei a escala do mês. Pronto. Se eu vier agora nas opções de manutenção de escala, eu já vou ter, ó, no dia 20, que é um dia par. Nos dias pares, o André, a Joana Dark vai estar no período diurno e o André no período noturno. Então aqui, ó, dia 20 é um dia par. No dia 21, que é um dia ímpar, nós vamos ter o André no período diurno e a Joana Dark no período noturno. Você ainda poderia remover, você poderia alterar aqui, ó, clica no xizinho e coloca um outro enfermeiro, e você pode, né, enfim, adicionar mais um, excluir um existente, alterar um que já existe. Então você consegue alterar o valor da hora, só clicar aqui alterar o valor. Então você consegue aqui, ó, fazer uma série de manipulações, tá? Já com a escala gerada. Mesmo com a escala gerada, né, o mês andando aí, você consegue fazer alterações, né? Você vai pontuar aí em qual dia você quer fazer essa alteração. Mas vamos supor que você precise fazer, então, olha, aqui no dia 27, você consegue alterar qualquer dia aí na escala, né? Dia 27, a Joana Dark está no período da manhã, como vocês podem ver, né? E se eu colocar no dia 17, a Joana Dark também vai estar no período da manhã. Dia 17, o André está no período da manhã. Dia 18, a Joana Dark está no período da manhã. Então, na verdade, a Joana Dark está no período da manhã nos dias pares, né? Eu falei errado aquela hora. Enfim, então você tem a escala de todo mês.
Suponhamos que a partir do dia 19, que é hoje, né? Estou gravando esse vídeo no dia 19/9 de 2023. Então vamos supor que a partir de hoje o André não vai mais poder atender esse paciente. Vou pegar aqui o dia 19. O André está no período diurno, nos dias ímpares. Então vamos supor que o André não vai mais poder atender nos dias ímpares esse paciente. O que a gente pode fazer? Eu poderia vir aqui trocar um por um, né? Eu clico aqui e substituo ele. Ou então você poderia vir aqui em gerar escala e você tem essa opção de alterar escala por paciente. Então eu vou selecionar um paciente específico, vou fazer a alteração no vínculo do colaborador. Então, tipo aqui, ó, nesse paciente André, eu não quero mais o André nos dias, na parte da noite, eu não quero mais ele nos dias pares. Então eu vou colocar nos dias pares um outro colaborador. Então no período noturno, nos dias pares, eu vou colocar o Wesley. Adiciono o Wesley. Então como é que ficou a nossa escala aqui para o restante do mês, né? Que eu vou colocar ali a data ainda. Então aqui o André vai continuar trabalhando nos dias ímpares, mas nos dias pares, à noite, vai ser o Wesley. Aí eu coloco aqui a partir de qual data? Vamos colocar a partir da data de hoje, 19/9/2023. Então a partir da data de hoje, ou melhor, vamos colocar do dia 20/9/2023. Então eu vou aqui atualizar a escala. Atualizamos a escala. Se a gente voltar agora lá na nossa manutenção de escala, o que vai ter acontecido? No dia 19, é um dia ímpar, a gente tem aqui o André e a Joana Dark. No dia 18, é um dia par, a gente tem aqui a Joana Dark e o André. No dia 21, que é um dia ímpar, a gente tem o André e a Joana Dark. No dia 22, a gente já não tem mais o André no período da noite, a gente tem aqui o Wesley. Então, se a gente pegar agora os dias pares, se eu pegar um outro dia ímpar, dia 23, André e a Joana Dark. Se eu pegar o dia 24, eu não tenho mais o André. Então, a gente atualizou a escala. E com base nisso, né, toda a parte de gestão, né, para o seu colaborador poder ir lá e registrar um ponto, para ele poder ir lá e registrar um horário de entrada e saída, ele precisa estar configurado nessa escala. Se não tiver escala para ele aqui nesse período, né, das 7 às 19, a Joana Dark não consegue acessar com o usuário dela para fazer o registro de ponto dela, para fazer o registro de entrada e saídas dela. Além disso, né, a gente tem esse outro recurso aqui, que eu acabei não mostrando, que é o de vendas avulsas, que você pode, por exemplo, vincular a um paciente, né, e um colaborador que fez o serviço, né, vamos colocar que o André é enfermeiro, algum outro recurso. Então, além do trabalho em si, né, dos cuidados, ele pode fazer um trabalho extra em alguma outra casa, em algum outro paciente, e aí vocês podem cobrar esse valor à parte. Então, quando você inclui aqui, na hora de tirar o relatório geral, ele vai incluir um valor a receber desse trabalho extra, né? Poderia ser um teste de Covid, poderia ser um exame que foi feito, enfim, você consegue também gerenciar isso aqui, além da questão das horas em si. O ajuste de ponto, ele foi feito para quando um colaborador esqueceu de registrar o ponto ou registrou incorretamente, né? Ele pode solicitar um pedido de ajuste, vai aparecer aqui nos ajustes pendentes, e você vai poder, né, um dos gestores vai poder aprovar ou reprovar esse pedido. Outra coisa que dá para você fazer aqui é um ajuste manual de ponto. Então, sabendo que eu tenho esses enfermeiros dentro da escala, eu posso escolher uma data para mim mostrar os registros que foram feitos ou os registros que deveriam ter sido feitos, e aí eu consigo incluir, alterar, eu consigo manipular os registros deste colaborador, tá? Então eu posso incluir, eu posso alterar um registro, tá vendo? Não tem horas registradas ainda, você poderia incluir uma hora e você poderia fazer alterações dessas horas. Isso, os gestores têm essa visão. Tá? Os colaboradores não têm essa visão. Os colaboradores têm uma visão apenas de solicitar um ajuste, falando, olha, na data tal
eu preciso de um ajuste porque eu registrei o horário fora de hora, enfim. Tá? Então, basicamente aqui, acabei de citar aqui todos os recursos que a gente tem na área de gestão, né? Com exceção dos relatórios, né? A gente também tem os relatórios de horas trabalhadas. Esses dados aqui, eles são mais eficientes, mais fáceis de se utilizar. Conforme você vai tendo dados no sistema, você vai conseguindo ter essas visões dos relatórios. Mas a nível de uso, o que vocês precisam saber é isso. Esses são os recursos principais do sistema. E agora no próximo vídeo eu vou gravar para vocês como que o colaborador faz o registro dos horários de entrada e saída dele e como que ele faz os registros pontuais lá de atendimento ao paciente. Tá joia? Muito obrigado e espero que o vídeo tenha sido útil para vocês.